Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas espero que você tenha um dia, uma semana abençoada em nome de Jesus. Que você viva os melhores planos do Senhor e todas as promessas do Senhor para a sua vida. No vídeo de hoje, nós vamos começar a ler o capítulo de Lucas, o Evangelho de Lucas. A minha Bíblia é a Bíblia NVI, versão NVI, e nós vamos estar lendo juntos o livro todo. Vamos começar hoje pelo capítulo 1, e é isso, tá bom? Antes disso, vamos orar e nós vamos pedir para o Senhor para que Ele possa falar conosco aqui nesse dia. Amém? Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, que nos ilumina. Obrigada, Papai. Obrigada pelo milagre que o Senhor nos dá todos os dias. Pai, te peço em nome de Jesus que essa palavra possa tocar os nossos corações, que possa responder às nossas orações, que o Senhor limpe os nossos olhos, limpe os nossos ouvidos, para que possamos ouvir mais de Ti, conhecer mais de Ti e aprender mais de Ti, Papai. Que seja o Espírito Santo de Deus que fale através de mim, em nome de Jesus, e que cada um seja tocado e que o Senhor faça de acordo à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos começar aqui. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Então, aqui, nesse capítulo, Lucas, ele começa falando da veracidade dos fatos que ele irá escrever aqui, que são testemunhas oculares. Ele escreveu, investigou e está falando sobre o que testemunhas oculares e servos da palavra falaram. E o que significa isso? Pessoas que viram com os próprios olhos tudo o que aconteceu. Então, o Evangelho de Lucas, a Bíblia, é inspirada por Deus. E aqui, especificamente no Evangelho de Lucas, está falando aqui, olha, eu estou confirmando para vocês que o que eu estou escrevendo aqui foram relatos de pessoas que viram, que isso é verdade, certo? Então, vamos lá, no 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Então, Isabel e Zacarias eram descendentes do sacerdote Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Então aqui a gente já começa a descrever o milagre, porque Isabel era estéril, e eles eram velhos, né? Duas coisas aí, dois impedimentos. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E aqui ele está falando de João. Ele será grande aos olhos do Senhor. João Batista, ele passou por muitas situações e
E no final, o final dele foi triste, né? Como ele morreu. Então, para os olhos do mundo, ele não era grande. Mas para os olhos do Senhor, ele foi grande, ele era grande, ele seria, né? No caso aqui na história, quando estava contando, ele ainda não tinha nascido, será grande aos olhos do Senhor. E ele foi grande, porque ele veio antes de Jesus, ele veio para anunciar a vinda do Salvador. E eu quero declarar isso na sua vida e dizer que você é grande aos olhos do Senhor, que o Senhor te escolheu. Você é escolhido ou escolhida, você é separada. E não importa o que as pessoas vejam e pensam de você. E como aqui está dizendo na palavra que João Batista era grande, você é grande para o Senhor, independente da opinião alheia, tá? E aí aqui tá falando de como que João Batista seria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Né? Ele fala, cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Vamos lá, no 17. No 16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado. Para deixar um povo preparado para o Senhor. 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, Zacarias, ele ficou mudo porque ele duvidou da palavra do Senhor. E quantas vezes o Senhor, ele fala uma coisa para nós e nós duvidamos do que ele fala. Então, que eu e você possamos acreditar no Senhor sem questionar, sem duvidar, na primeira vez que ele falar. Porque nós sabemos o quão difícil isso é. Eu falo isso por mim, porque às vezes o Senhor fala, será que eu ouvi certo? Será que realmente o Senhor falou? Será que foi o Senhor que falou ou não foi? E a gente questiona. Mas que eu e você possamos ter essa fé de ouvir e obedecer na primeira vez que o Senhor falar. Amém? Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer minha humilhação perante o povo. Então o Senhor, ele fez uma obra na vida de Isabel. Ele olhou para Isabel e ela tanto desejava um filho e agora ele tinha dado a Isabel um filho mesmo na velhice. Isso é obra do Senhor, lógico. Isso era um milagre do Senhor na vida dela. E eu já declaro na sua vida, em nome de Jesus, um milagre do Senhor, para que todos possam ver a mão do Senhor, que não tem como isso não ser do Senhor. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e falar assim: uau, isso é obra do Senhor, porque assim o nome do Senhor será honrado e glorificado, e até as pessoas que não criam em Deus vão crer por conta da obra que Ele fez e está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Eu já profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém. No 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Então, José, ele era descendente de Davi, né? E aí, Maria era virgem e ela estava prometida em casamento para José.
O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha que forte isso. Enquanto o marido de Isabel, ele questionou o anjo como assim isso iria acontecer se ela era estéril. Como assim, e velha? Como assim que isso iria acontecer? E Maria, sendo virgem, ela perguntou: Tá, isso vai. Ela perguntou como que aconteceria, porque ela era virgem. Ela perguntou não num tom de dúvida, mas num tom de realmente não entender, Senhor, mas como assim eu sou virgem? E aí, o anjo, no caso, né, respondeu como que iria acontecer. E ela virou e falou: Aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela não questionou, ela simplesmente falou assim: Eu creio no Senhor, eu creio que Ele irá fazer. E aí, o anjo falou, né? Pois nada é impossível para Deus. Lucas 37. Lucas 1, capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Se você está vendo, se na sua vida tem algo que é impossível, que você acha que é impossível que aconteça, creia, pois na palavra do Senhor, em Lucas 1, 37, diz: pois nada é impossível para Deus. Então, agarre nessa palavra. Se você está precisando de uma impossibilidade na sua vida, porque nós temos um Deus, o Deus do impossível, o Deus que fez Abraão ter filho e Sara ter filho quando eles tinham 100 anos, 90 e 100 anos de idade. O Deus que fez Maria engravidar, virgem, Isabel engravidar, estéril e tantos outros milagres que aconteceram aqui na Bíblia, Ele pode fazer também na sua vida. Amém? Então, no 39, seguindo aqui. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos do mais íntimo do coração.
no mais íntimo do coração. 52. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se contemplar o tempo de Isabel, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado de João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome? Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Então, a palavra do Senhor se cumpriu, porque o anjo falou que ele iria falar quando João nascesse. E foi isso que aconteceu, né? Quando falou o nome de João, ele começou a falar. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, você vê que Zacarias ele já estava profetizando aqui na vida do João Batista. Então, que você que é pai e mãe, profetize na vida do seu filho. Declare sobre o seu filho chuva de bênçãos. Declare sobre o seu filho palavras de vida e o que você deseja para o futuro deles, porque você é a autoridade espiritual na vida dos seus filhos. Amém? 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Finalizamos aqui o capítulo 1. E aqui, o que mais me chamou a atenção, primeiro, né, que o anjo foi nas duas, na Isabel e na Maria. As duas estavam gerando bênçãos do Senhor, o milagre do Senhor. As duas estavam gerando um milagre. E nada é impossível para Deus. Iniciamos aqui a história de Jesus. Primeiro veio João Batista para preparar o caminho do Senhor
ir adiante do Senhor, como diz no versículo 76. Ir adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão. Então, nós estamos começando aqui a jornada de Jesus, a jornada que começou o nosso perdão, né? A nossa redenção, que veio através da vida de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha te tocado, que essa palavra tenha trazido luz ou tirado dúvidas que estavam no seu coração, que tenha falado com você de alguma forma, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo capítulo, que é o capítulo 2, o nascimento de Jesus. Amém? Tchau, tchau.